Caríssimos irmãos no ministério ordenado, Padre Geraldo, Diácono Délio, queridos irmãos e irmãs, hoje é dia de festa, festejamos a nossa padroeira, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e festejamos o aniversário de criação da nossa paróquia, por um decreto de Dom Oscar de Oliveira, datado de 13 de maio de 1975, portanto 46 anos. E no dia 15 de junho era empossado o primeiro pároco, o nosso querido e saudoso Padre Geraldo Martins Paiva. E nós demos início a essa história bonita desta paróquia, uma comunidade que se reúne em torno da palavra, da celebração dos sacramentos, da experiência da fraternidade e da missão. E nos voltamos para a Virgem Maria, neste contexto, segunda vez consecutiva, de uma pandemia, com a presença limitada dos fiéis, este ano até com uma presença maior em relação ao ano passado, porque ainda estávamos bem no início e ainda tínhamos um desconhecimento ainda maior sobre a situação vivida, mas é uma situação ainda de limitação. E neste ano nós invocamos a Virgem Maria com esta expressão tirada da ladainha de Nossa Senhora, Consoladora dos aflitos. Consoladora dos aflitos, não só por causa, é claro, da pandemia que assola o nosso país, mas todo tipo de aflição. Gostaria de lembrar que nós encontramos essa expressão nas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no início do Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Maria é consoladora dos aflitos, mas não num sentido às vezes superficial, que nós podemos imaginar como se ela fosse uma espécie assim de quebra-galho, a quem a gente recorre para as nossas necessidades. É claro que nós podemos fazê-lo, mas esse é um nível de percepção ainda muito superficial. Maria não é, desculpe a expressão, uma espécie assim de pronto-socorro, né? É claro que ela é sensível aos nossos sofrimentos, ela intercede por nós, ela se compadece de nós. Mas não é nesse aspecto que eu gostaria de colocar o acento da nossa reflexão. Vejamos este evangelho, por exemplo, curtinho, que foi proclamado aqui, 2 versículos apenas. Jesus estava pregando, Jesus estava falando sobre o reino de Deus, e a multidão ficou extasiada com a pregação de Jesus, uma pregação com autoridade, de quem tem intimidade com o Pai, uma pregação também acompanhada de sinais. E uma mulher levanta a voz no meio da multidão. Esta mulher representa a multidão, né? Pode ser até a nossa voz, né? Nós podemos até reconhecê-la, a voz da humanidade nessa mulher. E essa mulher então disse, num elogio a Jesus e num elogio à sua mãe: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. A mulher está cheia de alegria e diz algo muito justo. Mas Jesus procura mostrar a essa mulher e a nós que estamos ouvindo esse evangelho, que a nossa percepção precisa ser aprofundada. A grandeza de Maria não está, em primeiro lugar, na sua maternidade biológica de Jesus. Jesus vai dizer, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em
prática. A grandeza de Maria, ela se enquadra nisto que Jesus acabou de dizer. Mais felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, porque a sua vida se caracteriza justamente pela audição da palavra de Deus e vivência de acordo com a palavra de Deus. Santo Agostinho dizia que Maria, antes de conceber Jesus no seu seio, ela o concebeu na sua mente e no seu coração, pela acolhida em sua vida do projeto de Deus. Deus a preparou, Deus a revestiu com vestes de justiça, como nós ouvimos na primeira leitura tirada do profeta Isaías, capítulo 61, e que a liturgia aplica hoje à Virgem Maria, e não só ao povo de Israel, ela é a filha de Sião, né? Israel muitas vezes é comparado no Antigo Testamento como a esposa de Deus. Há uma núpcia, né? Há uma relação de amor entre Deus e a humanidade. E Deus quer que seu povo seja um povo imaculado. Deus quer que seu povo tenha vestes de justiça. Deus quer que seu povo resplandeça de beleza, de dignidade. E Ele vai preparar Maria, que pertence justamente ao povo, que é criatura, justamente para que esse povo possa ser revestido da justiça e da graça. Então Ele prepara Maria. Estão vendo que então não se trata só da biografia de Maria, mas o seu significado para toda a humanidade, especialmente para a igreja. Ela vai ser preparada. O Salmo cantou exatamente essas maravilhas que Deus fez na vida de Maria, né? É claro, é um texto do Antigo Testamento, e todos os textos do Antigo Testamento estão abertos para a novidade do Novo Testamento. Eles encontram a sua realização, a sua inteligência mais profunda, a sua compreensão à luz do Novo Testamento, à luz do mistério da encarnação, da vida, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Foi o que nós ouvimos na segunda leitura. Este texto de São Paulo, da carta aos Gálatas, foram aqui lidos poucos versículos também. Gálatas 4 a 6, foi lido até o versículo 7. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, né, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. E nos deu o espírito de adoção filial que clama em nós: Abá, Pai. Já não somos escravos, mas filhos, portanto herdeiros. Vejam, então no projeto de salvação de Deus que São Paulo resume nesses poucos versículos, a única criatura que ele cita é a mulher, Maria. Um papel especial da mulher, não só na sua maternidade biológica, mas no projeto de salvação de Deus. Aí aparece então a Santíssima Trindade, Deus envia o Filho, né, através de uma mulher, e nos dá o espírito de adoção filial. Então a obra de Deus se realiza. Essa leitura se harmoniza com a primeira leitura e com o Salmo. E com este Evangelho, em que nós vemos Maria elogiada por Jesus, não simplesmente por ser a sua mãe, mas por ser uma ouvinte da palavra. Não foi assim que ela se comportou, e servidora da palavra. Quando da anunciação do anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria se colocou como serva da palavra, ouvinte e praticante da palavra. É assim que ela vai apressadamente ao encontro de Isabel. Toda a vida de Maria é uma vida de acolher a palavra de Deus. Por isso
ela vai se tornando a consoladora dos aflitos para todos nós. Por quê? Porque alguém que é criatura, que é participante da humanidade, acolheu a palavra de Deus, não numa vida fácil, mas numa vida cheia de provação. Vai dar à luz naquelas condições difíceis, onde não havia lugar para ela, com a ajuda de José, estamos no ano de São José, encontrou um lugar. Vai ouvir de Simeão aquela profecia que fala de uma espada de ouro. Vai ser exilada com José e com Jesus no Egito. Volta, vai para Nazaré, vive com seu filho por 30 anos, na vida oculta de Jesus, no cotidiano, na vida aparentemente banal. Então ela vai se tornar consoladora dos aflitos, porque ela participou de nossas esperanças, ela participou dos nossos sofrimentos, mas sempre como alguém que ouvia a palavra, que acolhia a palavra e que vivia da palavra. Ela vai acompanhar o seu filho no momento da paixão, e ela vai estar de pé diante da cruz do Senhor e receber o seu testamento e a missão. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora João a acolheu em sua casa. Ela vai desempenhar essa missão. Nós estamos aí pertinho da solenidade da Ascensão. Vamos entrar a partir de amanhã na novena de Pentecostes, preparando-nos para o coroamento da Páscoa. Ela é aquela que está em oração, junto com os apóstolos, esperando o dom do alto, prometido pelo Senhor, o Espírito Santo. Ela aceita essa sua missão. Maria é aquela que vai expressar a sua espiritualidade com aquele cântico que, se eu tirasse da Bíblia e vocês não conhecessem, não vocês que estão aqui, né? Outras pessoas de outros lugares, ainda mais nesses ambientes em que nós estamos atualmente. Mas se eu pegasse esse texto e não dissesse que é da Bíblia, e simplesmente soltasse assim no ambiente de pessoas que não conhecem tanto a palavra de Deus e dissesse assim, o que diz Maria: minha alma glorifica o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador. Ele olhou para a pequenez de sua serva, né? E vai. Ele derruba os poderosos de seus tronos, ele eleva os humildes, ele sacia de bens os famintos, ele despede os ricos sem nada. Vocês já sabem o que iam dizer, né? Comunismo. Como tem gente hoje meio assim enlouquecida e que vê em toda parte conspiração e vê comunismo, etiquetando os seus adversários para fugir do enfrentamento da realidade à luz da palavra de Deus. O cântico de Maria é revolucionário. É revolucionário o Evangelho. Não há nada mais revolucionário do que o Evangelho de Jesus Cristo. Com certeza, se Jesus viesse hoje com a pregação do Evangelho, nesse contexto ele também seria taxado de subversivo e de comunista. E de fato, mas não essa subversão que dizem aí. É a subversão para que o reino de Deus aconteça na acolhida da palavra de Deus, na sua prática, na sua vivência. Meus queridos irmãos, estamos celebrando 46 anos de caminhada da nossa paróquia. Devemos olhar para a Virgem Maria como aquela que acolheu a palavra e buscou viver da palavra. E depois que ela terminou o curso da sua vida, ela foi elevada por Deus à glória celeste. Ela participou da vitória do Cristo ressuscitado, assunta aos céus. Mas como é a eternidade de Maria? Assistindo aquilo que acontece no mundo? Numa posição confortável? Não. Ela continua a missão. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E
É isso que nós estamos celebrando quando olhamos para Nossa Senhora de Fátima. Vocês podem olhar a imagem que está ali. É uma imagem que é justamente a réplica da descrição feita pelos videntes de Fátima. É uma imagem de luz. Ela foi preparada. É importante, eu não vou me alongar nesse sentido, as aparições de Fátima devem ser vistas no seu conjunto, para sermos fiéis ao conjunto. Elas não devem ser isoladas. Maria não veio passear aqui. Maria não veio nem mesmo para fazer milagres, como muitas vezes a gente entende Consoladora dos Aflitos assim. Ela para nós é o exemplo de alguém sobre quem o mal não teve poder. Ela não participa da queda, por isso ela é Consoladora dos Aflitos. Ela viveu no nosso mundo, marcado pela treva, pelo pecado, mas ela não participou da queda. E por isso ela é Consoladora dos Aflitos. Ela venceu, a graça de Deus venceu na vida dela. E portanto isso é motivo de esperança, de confiança para todos nós. As manifestações de Fátima são as mais políticas das manifestações de Nossa Senhora, de todas as aparições. Para aqueles que não gostam quando a igreja trata de temas sociais, saibam disso. Nada mais político do que as aparições de Fátima, porque ela não veio conversar sobre as crianças, sobre as nuvens. Ela conversou com as crianças sobre a história, sobre o que estava acontecendo. Ela retoma os temas fundamentais da pregação do Evangelho. As crianças são preparadas um ano antes, em 1916, pelas chamadas manifestações do Anjo da Paz, ou Anjo de Portugal, que ensina a essas crianças 2 orações. E as prepara, são 3 aparições do anjo em 1916. Uma oração de reparação, de entrega confiante em Deus, uma proposta de vida de oração, e uma oração invocando a Santíssima Trindade, de uma elaboração que aquelas crianças não podiam ter. Crianças analfabetas, não sabiam ler nem escrever. Uma tinha 10 anos, a outra 9, a outra 7, em 1917. E essas orações nós fizemos ao longo do nosso jubileu, na abertura das orações da novena, todos os dias. Pois bem, essas crianças são preparadas até que no dia 13 de maio de 1917, essas crianças estão ali cuidando do rebanho, rezaram como sempre faziam, o terço como tinha sido ensinado, brincavam e de repente viram uma luz. Pensaram que ia começar a chover, que era um raio. Começaram a juntar o rebanho, escondem-se junto de uma azinheira, novamente aquela luz. Por que tudo isso? É uma visita do céu, meus irmãos. Vejam bem, Maria, como aparece naquela imagem, é alguém que é da terra, criatura, que viveu na escuta e acolhida da palavra, e que foi glorificada e que já participa da vitória do céu. Por isso ela vem resplandecente de beleza, com vestes de candura, de luminosidade. E ela, resumindo só a mensagem de Fátima, evidente, eu não vou ficar comentando as aparições. Ela chama a atenção para 3 aspectos. Oração, olhar para a história e para a vida e rezar. Ela chama atenção para uma leitura de fé da história, da política, da sociedade, da economia. Rezem, rezem. A graça de Deus é mais forte. Ela chama a atenção de todos para rezar pela conversão de todos, pela paz. Época da Primeira Guerra Mundial. Primeira mensagem é da oração, recomendando especialmente o rosário, porque é a contemplação dos mistérios da vida de Cristo na companhia de Maria. Depois ela chama atenção para a solidariedade com os outros. Nós estamos aqui celebrando. É a vida da nossa paróquia, 46 anos. Já pensamos na nossa responsabilidade missionária? Nós somos responsáveis, corresponsáveis pela salvação dos nossos irmãos e irmãs. Às vezes nós procuramos Deus só para
resolver o nosso problema. Às vezes eu penso na Consoladora dos Aflitos só para resolver o meu problema. Mas o Consoladora dos Aflitos que nós estamos tomando aqui é no sentido das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aqueles que não se conformam com as injustiças, aqueles que não se conformam com o sofrimento dos irmãos. Ela pediu que eles rezassem pela conversão e pela salvação dos outros. Eu pergunto a todos que aqui vieram e que participaram desse jubileu: você se importa com a salvação dos outros? Você reza pelos outros? Pelos seus inimigos? Pelos antipáticos? Pelos que não pensam como você? Estão vendo como é exigente a conversão? Que não são do seu partido, que não são da sua igreja, que não são da sua ideologia. Ela ensinou eles a rezar pelos outros. Propôs, se eles aceitavam, rezar e se sacrificar. O que é se sacrificar hoje? Nós estamos no tempo de cuidar. Não falamos isso ao longo do jubileu? Cuidar dos pobres, cuidar dos enfermos, cuidar dos tristes. Sacrificar-se pelos outros. Então a mensagem de Fátima: oração, sacrificar-se pelos outros. Penitência, conversão. E o terceiro aspecto: consagração. E ela faz uma referência ao Imaculado Coração de Maria. O que é essa consagração? Não pensemos que é uma espécie de devoção ou de piedade acrescentada ao Evangelho. Como eu estava lembrando para vocês, Deus preparou Maria. O Imaculado Coração de Maria significa o triunfo da graça. Alguém que é pertencente à humanidade e sobre quem o mal não teve poder. É figura do que Deus quer fazer com todos nós. Então, consagrar-se ao Imaculado Coração de Maria significa querer viver o nosso compromisso, a nossa consagração batismal. Porque o batismo fez isso conosco. Nos inseriu numa comunidade de fé, de esperança, de caridade, de discípulos missionários de Jesus Cristo. Deus quis preparar um povo imaculado, santo, com veste de justiça. Maria já vestiu essas vestes. E ela veio para isso, para ajudar o povo de Deus a ser imaculado. Consagração ao Imaculado Coração de Maria não é um ato de piedade individual, intimista, exterior, por mais bonito que fosse, mas é o compromisso da vivência batismal, que é pessoal e é comunitária. Então a mensagem de Fátima é profundamente tradicional, com T maiúsculo, a tradição da Igreja Católica. Oração, sacrifício pelos outros, quer dizer, leitura de fé da história. A graça de Deus é mais forte do que tudo o que está acontecendo. E vivência do nosso batismo. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Ao celebrarmos, Senhora de Fátima, os 46 anos da nossa paróquia, nós queremos nos dirigir a vós, suplicando para que nossa paróquia seja fiel a essa consagração batismal, que nós sejamos uma rede de comunidades que sejam casa da palavra, comunidades que sejam casa do pão, comunidades que sejam casa da caridade, comunidades que sejam casa da ação missionária. Vivendo assim a consagração do batismo, para sermos um povo servidor, um povo sacerdotal, um povo profético, a vosso exemplo, no seguimento de Jesus. Nós os pedimos, Mãe Santíssima, que nós sejamos uma comunidade de oração, de quem se sacrifica pelos outros e de quem procura acolher e viver de acordo com a palavra de Deus. Virgem de Fátima, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.